Olá, Opa, olá, olá! Muito boa noite a você que nos acompanha, você que assiste mais uma aula ao vivo. Professor, nós estamos aqui com. Professor, eu vou deixar que o senhor se apresente para os nossos queridos alunos que nos acompanham neste momento, tanto no Instagram como também no Facebook. Por favor, boa noite pessoal, tudo bem? o nome dele começa com Bala. Marco Antônio Baleiro. Tem apelido, viu, professor? É? Tem apelido. Professor de cursinho tem que ter apelido, tem? Sim, isso é É verdade. um apelido profissional, né? Sim. Qual o Então, nome? é pão de queijo. Pão de queijo? Sabe por quê? Todo mundo come? Não, Ou- fofinho, redondo e gostoso. Então, para ser gostoso é porque tem que comer. É verdade? Então todo mundo come. Não, Olha que que eu já isso, comi pão não, de de queijo. forma alguma, que isso. Que É isso, porque eu tô é brincando. gostoso mesmo, de natureza, bonito, Coisa lindão. linda. Francisquinha, muito boa noite. Rodrigo Antônio, boa noite. Esther, boa noite. Deixa eu ver. Valdinei Valdinei Correia, boa Correia. noite. Laiane Siqueira, Laiane boa noite. Siqueira. Rosângela, Marcos, Erivelton, muito boa noite a vocês que nos assistem. Por favor, vai curtindo. Renan Álvaro, Diego Noleto, Dr. Diego Noleto, Sila Diego Reis, Elias, por favor, vai curtindo, vai compartilhando a nossa live, vai acenando, vai dando alô e vai fazendo as suas perguntas para que o professor, eu não sei se pode chamar só de Pão de queijo, baleeiro, para que o professor pão Marcão. de queijo, para que o baleeiro possa responder a vocês. Fabrício Jorge, boa noite. Professor, é contigo, a aula é sua. Só um detalhe. A você que ficou na dúvida na prova de geografia e está sendo meu aluno, eu não admito, porque essa prova foi redonda, foi gratuita, foi na medida para você se dar bem. Antônio, muito obrigado. Por favor, professor, pode continuar. Não vou interromper. Que isso, pode interromper. Gente, então, Enem tá chegando, né? E a gente precisa se concentrar agora para esse momento, que é um momento que a gente tem que relaxar, né, professor? Acalmar e tudo mais, ficar tranquilo. Agora aquela história, eu particularmente, eu estudo até a última hora. Tem gente que não gosta. Eu particularmente, quando eu fiz vestibular e passei para Química, a prova era na parte da tarde. De manhã eu peguei o livro e fui lá, ó, eletricidade, eletromagnetismo, ondas, PAN. Acertei 3 questões, professor. Mas assim, o que eu recomendo no geral, pessoal, muita calma nessa hora. Se você às vezes tem um pouco assim de fica um pouco nervoso na hora da prova, eu recomendo relaxar, dar aquela acalmada, ficar de boa, né, professor? E relaxar e colocar nas mãos de Deus e deixa correr, tá certo? Mas agora, se você é do estilo assim, igual, tipo, doidão, igual o professor Baleiro, pão de queijo, então pode estudar, só não pode estudar na hora da prova, né, professor? E também não vai levar uma tabela periódica de bolso, né, igual eu trouxe hoje aqui, né? Que é a minha tabelinha periódica, vou mostrar para vocês daqui a pouco, se for possível, né, professor? Sim, é. E mostrar um pouquinho para vocês disso aí. Agora sim, o que todo professor de química fala para os alunos? Gente, vamos raciocinar, vamos usar a cabeça. É melhor do que ficar decorando, tá? Melhor do que ficar decorando. Por quê? Porque quando você usa a cabeça, resolve qualquer exercício. Agora, memorização é importante também. Não vou dizer que não, porque tá? Então, o que você puder memorizar, você memoriza. E eu vou contar para vocês, vou dar uma dica bem legal. 3 coisas que você precisa trabalhar para facilitar a memorização. Primeiro, concentração. Na hora que você estiver estudando, concentração mental é importante, tá? Segundo, repetição. Você repetir, pode repetir em voz alta, pode repetir, sei lá, tá lá no troninho lá e vai, repete, onde você tiver, o que for possível, você
fazer para repetir melhor, tá? E terceiro, a associação. Sempre bom associar com algumas coisas. Por isso que os professores de cursinho muitas vezes levam descontração para a sala de aula, para poder ficar uma coisa mais tranquila, porque o cérebro trabalha com dopamina, serotonina, neurotransmissor do prazer, não é verdade, Júnior Gel? E com a gente, tem que ter prazer. Tudo que a gente faz com alegria, com descontração, com tranquilidade, é bom e a memorização flui, beleza. E por isso que a gente faz algumas piadinhas também, né, professor? Porque é importante, né? É necessário. A vida é tão, né, tão sofrida, a gente tem que ler, a gente tem que fazer umas brincadeirinhas de vez em quando, que é pra gente poder sorrir. Tá certo, gente? Então vamos lá. Algumas coisas básicas aí que eu acho que todo mundo precisa saber na hora de fazer qualquer prova de química, seja de Enem, seja vestibular. Os conceitos básicos, tá? Substância simples, substância composta, elemento químico. Revisa isso aí, pessoal. Isso aí são coisas básicas. Claro que para você entender bem esses conceitos, é preciso dar uma olhadinha na tabela periódica, né, Júnior Gel? Sempre preciso dar. Normalmente na prova do Enem já tem uma tabela periódica onde você pode consultar. Mas como a gente é doidão, a gente gosta de sempre ter a tabela periódica do lado, né? Se possível até dormir com ela e prega ela no teto. E aí você fica sonhando com aqueles elementos químicos, né, professor? Eu prefiro sonhar com outras coisas. Tá certo. Então, gente, a dica que eu dou para vocês, esses conceitos básicos, pega esses conceitos básicos, substância simples, substância composta, tá? Elemento químico, o que caracteriza um elemento químico? Eu vou dar uma dica legal para vocês. É o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Memoriza isso, repetição. É o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Beleza, pessoal? É isso aí. Conjunto de átomos, mesmo número atômico. Exatamente. A repetição, na realidade, é a memória auditiva, né? Auditiva, isso aí. Faz com que realmente você memorize. Mandou bem. Então, gente, substância simples. Então, pega lá, exemplo de substância simples, gás hidrogênio, H2. Porque tem apenas um tipo de elemento químico hidrogênio. Substância composta, exemplo, CO2, gás carbônico. Tem dois tipos de elementos químicos diferentes, carbono e oxigênio, tá certo? E quantos átomos tem essa molécula de CO2? 3, né? Um de carbono e 2 de oxigênio, beleza? Quantos átomos tem a molécula de H2? 2 átomos de hidrogênio, substância simples, beleza, pessoal? Tá certo, Júnior? Outra coisa importantíssima também, gente, para vocês saberem, é fundamental. Coisas básicas, coisas que todo vestibulando precisa saber. Todo vestibulando, todo aluno que vai fazer prova do Enem precisa saber. Qual é o elemento químico mais abundante na crosta terrestre? Vamos ver se o Júnior Gel sabe. Ele que é professor de geografia. Elemento químico, Júnior Gel, mais abundante da crosta terrestre. Você lembra qual é? Fácil. É tão fácil que eu vou deixar para você me responder agora. Fácil. Então... Vamos, mas dá 10 segundos aí para ver se... 10 segundos, alguém pode dizer, uma coisa tão básica como essa, como é que vai ser o Enem? Pelo amor de Deus, gente. Normalmente o pessoal acha que é pega isso aí, é peguinha, mas não é peguinha não, tá, gente? Isso aqui é porque é para você entender a beleza da química, como a química é interessante, como a química é fantástica. Você poderia pensar, crosta terrestre é o quê? Rocha, né? Solo. Você poderia pensar, poxa, deve ter o quê? Silício? Claro, tem silício. Mas o elemento químico mais abundante da crosta terrestre, por incrível que pareça, é o oxigênio. Um dos elementos químicos aí que estão presentes em grande quantidade no ar que a gente respira, né? E o segundo elemento químico mais abundante na crosta terrestre é o silício
Em terceiro lugar vem o alumínio, tá certo? Então é importante saber esses conceitos básicos. Você vê como ocorre a multidisciplinaridade na prova, né? Quando você pega a crosta terrestre, a crosta terrestre ela é composta, a primeira camada dela, você tem forte presença de silício e alumínio. E depois a segunda camada da crosta, silício e magnésio. Quer dizer, você tem uma forte presença do silício e alumínio que estão muito presentes. É claro, o oxigênio, agora quando você vê analisar o oxigênio, ele não está presente apenas na crosta. Se for analisar na atmosfera, o oxigênio é o segundo mais importante na atmosfera, onde em primeiro lugar vem o nitrogênio, com 78% e 21% de oxigênio. Perfeito. Rapaz, Júnior Gel também é cultura. É, isso aí. Era isso que eu ia falar, já me ajudou aqui. O Júnior Gel tá sacando de química, que é uma maravilha. Vai tirar 10 na prova. E os elementos químicos mais presentes no corpo humano, quais seriam eles? Alguém pode dizer aí? Vai lá, Diógenes. Vamos, Diógenes. Responde, cara. Responde. Então vai lá. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O famoso chum, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. São coisinhas, curiosidades que a gente precisa saber. A água é importante. Outro tema interdisciplinar fantástico que sempre cai em prova de Enem. Água. A importância da água, gente, para a vida. Qual a porcentagem de água no nosso corpo humano? Média, 70%. No cérebro, 80%. Isso tudo são coisinhas que a gente não pode deixar de saber de jeito nenhum. São coisas, é o básico do básico. Agora, tem 5 temas que caem demais em qualquer prova de vestibular e Enem sempre cai, tá? E eu vou falar para vocês. Funções orgânicas. Cai demais, tá? E não é difícil, por quê? Porque normalmente a galera tem um pouco de aversão a cálculo, né, professor? E funções orgânicas não tem cálculo, gente. E é super gostoso você estudar química orgânica, né? Super gostoso. Às vezes você encontra coisas meio tóxicas, meio gases tóxicos, inflamáveis e por aí vai. Mas tem muita coisa gostosa, por exemplo, os ésteres, né, que são flavorizantes, que dão aquele cheirinho, cheiro de morango, cheiro de banana, né, são funções orgânicas, os ésteres. Então, quais seriam isso? Hidrocarbonetos, que são as funções orgânicas aí, do petróleo, tá certo? Aí você tem lá alcano, alceno, alcino, enfim. Você tem lá outros tipos de funções orgânicas, as funções orgânicas oxigenadas, álcool, fenol, enol, o próprio éster, como eu já falei, éter. Então, gente, vamos pegar nessas funções orgânicas, faz uma lista, tá certo? Coloca o nome e o grupo funcional na frente, o nome da função orgânica e o grupo funcional na frente. Pega uma folha de Chamex e faz uma lista. Se possível, prega na parede, prega no teto, quando for no banheiro, né, aproveita, porque você não pode perder tempo, lógico, né? Então, vai no banheiro, sentou no troninho lá, leva a lista e vai estudar, tá certo, gente? Então, funções orgânicas são importantíssimas. E tem as funções nitrogenadas também, tá? Aminas, amidas, nitrocompostos, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, ó, aminas e amidas, tá? Que são importantíssimos, contém o átomo de nitrogênio. Nitrocomposto é o NO2, função orgânica, ou melhor, grupo funcional NO2. Aí você tem o TNT, que é um exemplo muito recorrente, que é a dinamite, e tem a nitroglicerina, que também é um exemplo muito recorrente em provas. Tá certo, gente? Então, o segundo tema que cai muito em Enem também, gente, qual seria? Estequiometria. Eu acho que todo professor de química que vem aqui fala desse assunto, né? Então, eu já escutei mesmo. Estequiometria é cálculo de massa, cálculo de volume. Primeira coisa que você precisa fazer para resolver um exercício de estequiometria, qualquer exercício de estequiometria, se ele não der a equação química, você vai ter a equação química em mente. Por quê? Você, inclusive, vai precisar ter um conhecimento básico dos elementos químicos. E para isso, ó, a tabela periódica de Bose do baleeiro, tá certo?
Então, balanceamento é a primeira coisa que você precisa saber se está certinho para resolver um exercício de estequiometria. Balanceamento da equação, saber se os coeficientes estão ali certinho, tá certo? E segundo, vai aplicar a regra de 3. Pronto. Com essas duas chaves aí, você consegue resolver qualquer exercício de estequiometria. Tá certo, professor? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode colocar aí. Nós estamos aqui para responder, viu? Se for possível responder, a gente responde. Se não for possível, a gente consulta o professor Google. Abraço aí, Leidiane Mota, Rosana Moia, muito boa noite. Rosana Moia, um abraço, Rosana. Erlane Diógenes, a vocês que nos assistem, sejam bem-vindos. Bruno, Lívia Ribeiro, Delei, professor Delei, de Paraíso do Tocantins, gente finíssima. Tudo bem, Delei? Como está? Grande Delei. A vocês que nos assistem, Karina Castro, aproveita, vai curtindo, compartilhando. Ó, o Jorge Brito lá também. Ó, professor Jorge. Edinaldo. Gleiciene Batista. Leidiane Mota. Rapaz, é gente demais. Arquiteta Prado. Ó, tá precisando de arquiteta? Tá aí, ó. Aproveita, pega o Insta dela, já resolve o seu problema. E depois pede desconto e diz que fui eu que garanti nada, não tem como eu fazer isso. Vitor, muito boa noite. Nanda, boa noite. Ó, duas arquitetas aí. A Sônia Rodrigues, tudo jóia? Bom ver você por aqui. É isso aí, professor. Então, terceiro tema muito recorrente em provas de Enem, química ambiental. Cai demais, gente. Química ambiental é um tema interdisciplinar. O meio ambiente. A gente falou agora. Cai em prova de geografia, cai em prova de biologia, cai em prova de... Deixa eu ver o que mais. Química, cai em prova de... Se brincar, cai em prova até de filosofia, viu? Então, química ambiental é um tema bastante importante. Então, você vai estudar 3 subtemas dentro desse tema maior, que é chuva ácida, tá? Segundo, efeito estufa e ozônio, tá? O ozônio não cai muito, mas chuva ácida chove, literalmente chove, tá certo? Então, chuva ácida, e você tem o que? Você tem os gases formadores da chuva ácida, são 2, os gases de enxofre, SO2, os gases de nitrogênio, NO2, tá certo? E lembrando aí, CO2 não forma chuva ácida, tá, gente? Para química não. Você pode até ter visto aí em alguma prova ou outra falando que CO2 forma chuva ácida, mas para química não. O que é chuva ácida, gente? Chuva ácida é o pH, ela que tem um pH abaixo de 5,5, tá certo? Aí já é classificado como chuva ácida, igual ou menor que 5,5. E como se forma a chuva ácida? Queimadas, poluição, a queima de combustíveis fósseis, petróleo, essa coisa arada toda, isso aí vai para a atmosfera, e aí você tem lá na atmosfera água, né, na forma de vapor, você tem a umidade do ar, e esses gases reagem quimicamente com a água. O SO2 reage com o oxigênio, formando SO3, o SO3 reage com a água, formando ácido sulfúrico. Esse ácido é corrosivo, viu? H2SO4. E o NO2 que vai gerar a chuva ácida também, mas vai formar 2 ácidos, viu? HNO2 e o HNO3, que é o HNO2 ácido nitroso e HNO3 ácido nítrico, tá certo? Boa noite, polegares pequenos, boa noite, Iris Lene e Alessandro Moura. Polegares pequenos é lá de Araguaína, fazendo Olha, esse que presente. legal. Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito bacana, é isso aí. Ficando famoso, né, Júnior? Já Rapaz, na televisão, ou na televisão, né? YouTube e Instagram e Facebook, né, gente? Então, quarto tema que vai cair demais aí em provas de Enem, tá? Radioatividade. O que você precisa saber de radioatividade? Meia-vida, conceito de meia-vida, importantíssimo, tá, gente?
aquelas balanceamento de equações radioativas, a lei de Soddy, dá uma olhada nisso aí, tá? E o quinto tema, que seria a termoquímica, é um tema que cai bastante também em provas. O que você precisa saber de termoquímica? ΔH, a entalpia, a variação de entalpia. Esse ΔH, quando for um valor negativo, a reação é exotérmica. Quando for um valor positivo, a reação é endotérmica. Professor, você sabe que essa coisa da interdisciplinaridade é fantástica, né? Eu vou falar de entalpia, que é a energia que uma reação química vai liberar ou absorver. Mas eu posso ter também entalpia em processo de mudanças de estado físico. Olha só que interessante. Aí já vai para a física, sai da química e vai para a física. Então, mais um tema aí que com uma brechinha de interdisciplinaridade, tá? Então, o que acontece? Vamos dar o exemplo da água. Água no estado sólido, quando vai para o estado líquido, e do estado líquido que vai para o estado de vapor, o que acontece? Você tem um estado sólido, gelo, onde a água está ali na forma sólida. O que está acontecendo com os átomos? Os átomos estão vibrando apenas, e vibram muito pouco, o movimento é praticamente muito pequeno, tá certo? Você não tem movimento rotacional e nem movimento translacional. Os átomos estão ali mais ou menos juntinhos ali, formando aquela estrutura sólida da água, do gelo. Então a energia ali, eu posso dizer que é energia baixa, né, gente? E para sair do estado de gelo para o estado de líquido, o que vai acontecer com as moléculas? Elas tendem a, quê? A se afastar mais. Por quê? Fornece energia, pega uma pedra de gelo, coloca em cima da pia. O que acontece? Ela vai derreter. Por quê? Porque ela está absorvendo o calor do meio num processo endotérmico, entalpia positiva. Beleza? Então o que vai acontecer ali, ó? Absorver o calor passa para um patamar de energia mais alto. Aí você está no estado líquido. Absorve mais calor ainda, o que vai acontecer? Vai para o estado vapor. Então você tem aí mais um processo endotérmico, estado de líquido para o estado de vapor. E o inverso desse processo, estado de vapor para estado líquido, processo de liberação de energia, exotérmico. Do estado líquido para o estado sólido, processo de liberação de energia, tá certo, gente? Então, lembrando aí, do estado sólido para o estado de vapor, absorve energia. Do estado de vapor para o estado sólido, libera energia, tá certo, gente? Então, termoquímica, tema muito recorrente. Quer falar alguma coisa, Júnior Gel? Só para que vocês fiquem espertos, eu falo isso em relação aos assuntos que vocês estão vendo, que estão sendo sugeridos. Vai anotando esses assuntos e dá uma estudada mais a fundo aí dentro de casa. Aproveita que nós estamos na reta final para o Enem. A prova que ocorreu agora do vestibular da UFT, eu me deparei com muitos alunos que assim... Pega a sua caneta azul e começa a anotar, tá? Não esquece da caneta azul. Sim, professor. De quem é essa caneta azul? É a perdida? Essa é a perdida. Alguém perdeu a caneta azul? Vocês analisa o que ocorreu nessa última prova. Se você sentiu alguma dificuldade, aproveita para sanar a dificuldade encontrada para as próximas provas que estão por vir. Em relação ao Enem, tem uma situação do Enem que muitos alunos já sabem como fazer, outros ainda ficam na dúvida, da teoria de resposta ao item. Professor, como é isso? Você tem um número X de questões do Enem. Se não me falha a memória, são 180, né? 180 no Enem. De 180 você tem um percentual destas que são difíceis, um percentual que são de dificuldade média e um percentual que são de fáceis. Professor, o que eu preciso fazer? Responda primeiramente as fáceis. Somente as fáceis. Depois você retorna nas médias, depois você retorna nas difíceis. Como assim, professor? Vai fazendo as fáceis. Teve uma dúvida? Está mais ou menos difícil? Você coloca uma interrogação e pula adiante. Teve outra que você viu que você não sabe nem o rumo, coloca duas interrogações e segue adiante. Vai até o fim.
Respondeu as que era mais fácil para ti? Depois retorna naquelas que você colocou apenas uma interrogação. Faz elas. Terminou todas? Depois você retorna naquelas que você colocou 2 interrogações. É assim que você vai responder a prova. Professor, por quê? O motivo é bem simples, analisa comigo. Se o professor Baleiro, ele resolveu fazer as mais difíceis primeiro, chegou lá no finalzinho do tempo e ele ainda tem 30% da prova que ele não conseguiu chegar nela porque foi fazendo as mais difíceis, enfrentando toda a questão difícil que vinha pela frente. Aí 30% restante, faltando 5 minutos, ele vai chutar. Ele vai chutar muita questão que é fácil e que ele poderia acertar com tranquilidade, mas foi no chute. Podendo acertar ou não. A teoria de resposta ao item funciona da seguinte maneira. Se o baleeiro acerta todas as difíceis e metade das fáceis, aliás, metade das medianas, e eu acerto todas as fáceis e metade das medianas, quem tirou maior pontuação fui eu. Porque na correção eles vão interpretar que eu não chutei, porque as fáceis eu acertei, as medianas também. E vai acreditar que ele acertou no chute. Porque como é que acerta todas as difíceis, acerta medianas e erra as fáceis? Por isso a nota dele cai e a minha sobe. Podemos ter acertado a mesma quantidade de questões, 80 questões para cada um, mas minha pontuação fica superior à dele. Então, na teoria de resposta ao item, você vai seguir o quê? Faça primeiro as fáceis, retorne nas medianas e depois vai para as mais difíceis. Assim, sua nota vai aumentar, sua chance de ingresso no curso que você deseja, geografia, se torna maior. Entendeu como é que funciona? Vá realizar seu sonho, se torne professor de geografia. Tá certo. Realize seu sonho, torne-se professor de química também. Aí você você não pode esquecer de colocar a tabela periódica no teto, né, professor? Sim, tem que na dormir parede e tal, tem que dormir com ela. Sonhar com ela. Quando o professor Baleiro fala de química ambiental, né, em relação aos problemas ambientais, seja de efeito estufa, seja de chuva ácida, esse assunto ele costuma ser muito abordado nas provas. Meio ambiente costuma ser muito abordado. Na realidade, é o assunto que é mais abordado nas provas, que não falha em qualquer prova, seja vestibular ou Enem, que não falha relacionado ao meio ambiente, relacionado aos domínios brasileiros e associado às questões de meio ambiente que ocorrem no Brasil e no mundo. Quando se fala, por exemplo, da chuva ácida, tem gente que acha que chuva ácida só ocorre em grandes centros industriais. E não é. A chuva ácida ela pode ocorrer em grandes cidades, em áreas industriais, como ela pode ocorrer em área rural, como ela pode ocorrer inclusive em país que não é industrializado. Devido à circulação atmosférica, pode ser conduzido para uma região distante, a chuva ácida acontecer numa região que não tem nada a ver com aquele polo de industrialização. Mas é claro que as regiões de forte industrialização, nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, a chuva ácida se dá de forma muito mais intensa. No estado de São Paulo, a chuva ácida se dá de forma mais intensa, mas não é exclusivo das regiões mais industrializadas. Exatamente, é isso mesmo. E lembrando aí das estátuas de mármore também, né, que são feitas de carbonato de cálcio. Toda estátua de mármore é feita de carbonato de cálcio, obviamente. A composição química básica dela é o CaCO3. E aí o que acontece? Esse carbonato de cálcio, ele reage com o ácido presente na água da chuva e vai formando o que? Sulfato de cálcio, que é aquele pozinho branco que vai saindo ali das estátuas, né, professor? Sim. E isso aí já é um tema super interdisciplinar, igual o Júnior já acabou de falar, é muito recorrente nas provas do Enem. E tem também o efeito estufa, né? Estava esquecendo de falar, o efeito estufa. Que é um fenômeno que surgiu só com a industrialização, né? Exato. E é interessante. Não, vamos levar os meninos ao erro agora. Não, o efeito estufa, ele agravou sim, pela industrialização, mas a prova te leva ao erro com isso. Ela acaba te levando ao erro, como se tivesse surgido pela ação humana. Ela é agravada pela ação humana. Mas, se você não ficar atento, vai cair no erro. Justamente. Então, o gás carbônico, CO2, ele é o gás aí que é mais falado aí quando se fala de efeito estufa, né? Mas existem outros gases causadores do efeito estufa. Um deles é o metano, né? Que seria talvez não, com certeza, é o segundo mais importante aí, agravador do efeito estufa. É o pum da vaca, né? Sim. Tem que falar, isso aí é de fato, não é brincadeira. Mas, boa noite, professor. Quando começam as aulas para a PM? Já quer a aula da PM, gente.
Vamos estudar química. Ayrton Torres, do Ceará. Ayrton Torres, do Ceará. Rapaz, mas tá longe, hein? Tá longe, mas tá perto. A internet aproxima tudo. Posterior às aulas pro Enem, vestibulares, que está encerrando por agora, no início de novembro, deve encerrar, nós vamos intensificar mais em aulas para concurso público. Ok? Isso. Mas vai se dedicar passando o Enem agora, aí vai ser mais o foco concurso público. Aí você passa no concurso, entendeu? Compra uma pousada lá em Jericoacoara e convida pra gente ficar lá de graça. Exatamente. Tamo junto. Então, o efeito estufa, aí você tem aí o gás metano, tem o gás carbônico, CO2, tem também o CFC, que também causa efeito estufa, tá, gente? Embora seja muito, muito pequeno. O próprio ozônio também causa um pouco de efeito estufa. É uma curiosidade, cai muito pouco. Eles vão falar mais de CO2 e metano nas provas, tá? Inclusive o metano ele é 21 vezes mais potente causador do efeito estufa do que o CO2. A diferença é porque o CO2 ele é produzido em grande quantidade, principalmente depois da Revolução Industrial, como o professor Júnior Gel falou. Então essa quantidade de gás carbônico na atmosfera está aumentando muito, de forma anormal, do século XVIII para cá. E o que acontece é que a gente falou de composição da atmosfera agora há pouco, né, Gel? Sim. Então, 78% gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% aproximadamente outros gases. O gás carbônico, CO2, estaria nesse 1% aí. Na época da Revolução Industrial, século XVIII, mais ou menos, a quantidade era de 0,03%. E essa quantidade, até a década de 90, início dos anos 2000, ela subiu para 0,04%. Mas você poderia falar, poxa, mas pouco demais, né, Baleia? Não é que é pouco. Sabe o que acontece? Quando você calcula isso, coloca em termos de porcentagem, isso aí dá mais de 30% de aumento do século XVIII para cá. Então eu tô falando de números aproximados, tá, gente? Então é uma quantidade significativa. E o que acontece? Acontece que o CO2 é um gás que vai absorver calor e vai manter esse calor, né, na atmosfera, né, dentro desse espaço que a gente vive aqui na Terra, na biosfera. Tá? Então o gás presente na atmosfera vai aquecer todo o ambiente terrestre. Lembrando que a média de temperatura da Terra, se for calcular todas as temperaturas mais extremas, né, mais quentes, do deserto, dos polos, do Equador e tudo mais, vai dar em média 15 graus. Agora já pensou se você aumenta essa temperatura média de 15 graus para 15 graus e meio, isso vai gerar um aumento grande em certas regiões. Não é isso, João? E as pessoas normalmente quando vem notícia falando de nos últimos 100 anos aumentou tantos percentual de graus, se 0,5, 0,4, se 1 grau, ou tem uma previsão de aumentar, né? Então você fala assim, mas 1 grau em Palmas menos 1 grau em Palmas não vai fazer tanta diferença. Na realidade não é 1 grau, em algumas áreas isoladas do planeta você tem um aumento significativo de temperatura. E aí esse aumento significativo de temperatura nessas áreas isoladas, exemplo na região dos polos, que gera um derretimento significativo, que pode gerar consequências catastróficas para a humanidade. Então não temos de pensar vai ser só mais 1 grau na temperatura da região que você vive. Não é por aí o raciocínio. Entendeu aí? Exatamente. É isso. E aí tem o ozônio, né, pessoal? A camada de ozônio. O pessoal fala aí do buraco da camada de ozônio. Os gases clorofluorcarbonetos, CFCs, né? Uma curiosidade. O que acontece? A molécula de CFC, ela é instável. Quebrou lá a ligação carbono-cloro. Aí liberou cloro na atmosfera. E um átomo de cloro, tá, é capaz de destruir 100 mil moléculas de ozônio em média. Então, para você ter uma ideia do que esses gases na destruição do ozônio atmosférico. Na verdade, esse ozônio ele está
uma concentração de 5 ppm, olha aí, ó, um tema já voltando um pouco na estequiometria, né, gente? ppm é parte por milhão. E o que seria ppm? Quer dizer que seriam 5 moléculas de moléculas. Então você tem ali uma concentração na estratosfera, a mais ou menos 28 km de altitude, uma concentração maior de ozônio, onde essa concentração de ozônio vai estar ali aproximadamente 5 moléculas de ozônio para 1 milhão de moléculas de O2, de gás oxigênio. Para você ter uma ideia, que é uma quantidade pequena, elas são energéticas. E aí o que vai acontecer? Esse ozônio ele absorve radiação eletromagnética do Sol e se transforma em oxigênio. Ao absorver esse excesso de radiação solar, ele está protegendo a Terra, né, contra os temidos raios UVC, que são os raios que têm menor comprimento de onda. Então são os 3 raios aí que mais importantes aí dentro da faixa do espectro eletromagnético do Sol. Ultravioleta tipo C, ultravioleta tipo B e ultravioleta tipo A. Então, que tem menor comprimento de onda, que vai causar o câncer de pele, vai ser o UVC, que ele vai atingir ali o DNA, tá? E vai quebrar a molécula de DNA como? De que forma? Pela ionização, tá? E outro conceito de química importante. Que porcaria é essa de ionização, hein, Gel? O pessoal pergunta. Já tá xingando todo mundo, né? Cada nome que aparece aqui, né, gente? Mas é isso. Ionização é muito simples, gente. É quando a molécula recebe uma certa quantidade de energia e se quebra. Esse átomo sai na forma de íon, tá? A molécula se quebra a ligação e ele sai na forma de íon. É uma ionização. Tá certo, gente? Então, molécula de DNA, outro tema interdisciplinar. Pessoal da biologia e os professores de biologia que estão assistindo aí, abraços aí a todos vocês. Um abraço ao professor Edmundo Bolha, do Colégio Tiradentes, gente boa, amigão meu também. O DNA, quebrou a molécula de DNA, o que vai acontecer? Vai provocar posteriormente mutação genética na célula. Então a célula vai começar a se replicar descontroladamente e vai formar o que a gente chama de melanoma, tá certo? Então, na hora que vier um professor de biologia aqui, ele vai explicar detalhadamente esse assunto aí para vocês, tá certo, gente? É isso aí. E é isso. Então, basicamente, são esses os temas mais recorrentes, né? Então, vamos relembrar aí, funções orgânicas, super importante, tem que saber função orgânica. Quando você for estudar a função orgânica, vai pelo grupo funcional, coloca todos os grupos funcionais numa lista, numa tabela, e vai memorizar isso, que é importante. Não tem como, gente, você fazer uma boa prova de química orgânica sem saber as funções orgânicas. Então, basicamente, hidrocarbonetos, funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Tá certo? Então, o segundo tema, para relembrar, então, estequiometria é importante mais. Estéquio vem de massa, vem do grego massa. Estéquio significa massa. Metria é medida, então medida de massa, tá? Para não dizer que eu estou xingando, falando palavrão, né, professor? Estequiometria, cada nome. Então, super recorrente. O que você precisa saber? Balancear a equação química e regra de 3. Faz o balanceamento da equação química. Ah, mas eu li o enunciado do exercício e não vi nenhuma equação química. Eu não vi nenhuma reação química. Calma, peraí. Quando você fala assim, dióxido de enxofre reage com o gás oxigênio, formando trióxido de enxofre. O que eu estou falando? Estou falando de uma equação química. Aí você vai escrever lá, caneta azul, tá certo? Então pega lá,
não precisa ser azul, lógico, né? Pode ser preta ou vermelha. Então pega lá, ó, você vai colocar SO2 mais O2, puxa a setinha e forma SO3. Lembrando que para balancear aí, como é que você vai fazer? 1/2 vezes O2, meio de O2, para dar a proporção de um átomo de oxigênio. Então você tem que ter a mesma quantidade de átomos de oxigênio que você tiver antes da setinha, você tem que ter a mesma quantidade de átomos de oxigênio depois da setinha. E para enxofre é a mesma coisa. Se você tiver um átomo de enxofre na primeira parte, nos reagentes, você vai ter também a mesma quantidade de enxofre na segunda parte, tá certo? Então, terceiro, a estequiometria, já falei. Terceiro, química ambiental, que a gente já falou aqui bastante. E quarto, radioatividade, é um tema que também sempre cai. Mas o primeiro campeão é funções, tá, gente? Funções orgânicas. E o quinto é termoquímica, tá? Termoquímica já pesa um pouquinho também, que assim como estequiometria, pode cair, viu, gente? Associado um exercício de estequiometria junto com um exercício de uma questão de estequiometria com uma questão de termoquímica, tá? Lembrando que termoquímica, existem 3 formas de você resolver uma questão de termoquímica, tá? Lembrando que sempre usando o conceito de entalpia, ΔH. Então, na termoquímica você vai ter, ou vai ser por lei de Hess, ou vai ser por entalpia de formação, ou então por quebras e formação de ligações. Viu como é fácil? Fácil, hein? Fácil. A química é uma maravilha. Claro, se a gente quiser aprofundar, vai ficando difícil, mas na medida que você for familiarizando com os conceitos, você vai pegando e vai se familiarizando, tá certo, gente? É isso aí, galerinha. Algum comentário, Júnior? Alguma dúvida? Só dá um alô aqui para os meninos que nos assistem. Jonas Neves. Rapaz, esse Júnior é muito sério. Que isso, meu parceiro. João Luiz, boa noite. Deucineia, muito boa noite. Gustavo Araújo, boa noite. Matheus Batista, boa noite. Rafael Alves, boa noite. Rodrigo Propécio, Fogaça Propécio, boa noite. Fernanda Torres, Fernandinha, boa noite. Caito Júnior, boa noite. Josevaldo, Marlene, muito boa noite a vocês que nos assistem. Agradeço muito. Elaine Guimarães, agradeço muito a presença. Ana Cláudia de Sales, a você que vai fazer a prova do Enem no próximo fim de semana, nos próximos fins de semana, vai estudando bastante, vai curtindo. A prova que teve agora da UFT foi fácil, geografia estava de graça. Teve aluno que mandou mensagem assim: professor, pelo amor de Deus, local onde o rio deságua no mar, onde o rio deságua no mar. E não explicava direito a questão. Eu falei: olha, isso é Foz. Só que a questão, ela pedia o Foz predominante no Brasil, que é Foz estuário, de graça. Quando falam outra questão, e a UFT ela estava com as questões bem simples, bem tranquilas. Quando perguntavam quais eram os povos envolvidos ali no conflito Israel-Palestina, quer dizer, era só judeu e árabe, fácil. Quando falava da crise de 1929, que gerou uma decadência em relação à economia cafeeira, qual meio de transporte foi duramente afetado, e ainda falou a quilometragem aproximada que tinha em funcionamento, que era a malha ferroviária. Quer dizer, nós tivemos uma série de assuntos, mas assuntos que foram abordados de forma um pouco mais superficial. Em relação à prova do Enem que vocês vão fazer, acredite, ela tende a ser mais conteudista. O novo perfil do Enem a ser abordado agora tem uma tendência natural a cobrar conteúdo, um pouco diferente da sistemática que era adotada nos anos anteriores, certo? Ou seja, meu amiguinho, estuda conteúdo e tenta aplicar em cima das questões. Você ainda tem um tempo até as dois fins de semana de prova. Estuda, vai lá e arrebenta. Entendeu aí? Bruna Alves está ali, ó. Ana Cláudia de Sales. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Ana? É isso aí. Professor, quer fazer as considerações finais, então? Sara Makeup. Quero sim. Dá pra gente mostrar tudo. A minha tabela periódica? Você pega, você manda, eu tô pegando ela agora. Pega pra cá, né?
Legal. Deixa eu ver se... Como é que Então, gente, eu trouxe a minha aqui? pequena tabela periódica de bolsa. Ah, assim fica bom. Só desce mais um pouquinho. Tem como descer, meu? Tem, claro. Acho que assim, deixa eu ver. Isso. Acho que agora assim? ficou bom assim. Op. Nossa, mas que pequena essa tabela, hein? Então, pessoal. Não tá pegando... Agora ficou... No Instagram ficou legal. Agora aqui no Facebook. No Instagram, isso, pronto. Aí eu fico aqui brincando, dando tchauzinho. Eu sou a isso aí. menina da tabela. E agora eu vou pegar minha caneta azul, né? Logicamente. Pronto, tá bom. Então, gente, olha ali. No início da aula de hoje nós falamos de memorização, né? Então são 3 coisas que você precisa ter para ter uma boa memorização. Primeira coisa, concentração. Quando você for estudar, se concentra, né? E fica ali focado. Procura não ficar desfocando e pensando em outras coisas. Segundo, repetição. Quanto mais você repetir, melhor, tá? Você vai memorizar melhor. E associação. É sempre bom você associar com alguma coisa que te chama atenção para facilitar a sua memorização. Então a mente, o cérebro, ele precisa de associar para fazer uma memorização legal. Então, gente, algumas frases que a gente pode montar na tabela periódica para ficar uma memorização mais facilitada, tá? E você pode ficar à vontade para criar frases, são as chamadas chaves mnemônicas. Algumas delas vocês já devem ter ouvido falar. Então a primeira, família humana: hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, bebi magnésio radioativo na casa do senhor Barão. Aqui, ó, metais de transição interna, tá? São importantes também. A maioria aqui você já conhece. Lembrando, mercúrio, o único metal líquido a temperatura ambiente, tá? Ele aqui de azul destacado na nossa tabela. 3A, grupo 3A, boro, alumínio, galho, índio e talho. Eu uso a seguinte chave mnemônica: Balgaintre. Não sei o que significa, não me pergunte o que significa, mas é Balgaintre. Aqui, família 4A, carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Casou-se Geraldo, senhora Pumblosa. Agora, 5A, grupo 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Nelson Piquet assina o sobrenome Bicha. Opa, essa é pesada. Não pode falar bobagem, viu, professor? Ó, essa é fácil. Os, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Os 7 poloneses. Ó, os 7 poloneses. Casou certinho. Fui claro. Só bebo Brahma e Antártica, viu, Jundial? Se você me convidar para churrasco na sua casa, é só Brahma e Antártica. Então, ou então você pode colocar, ó, fui claro. Ou melhor, fui classificado, burro e idiota não atendeu. Aqui, ó, essa aqui é a melhor de todas, é mais fácil de memorizar, viu, Júnior? 8A, família dos gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Como é que você memoriza esses palavrão, hein? Essas coisas complicadas, nome esquisito. Fica mais fácil assim, ó. Hélio nem argumentou e crau na xereca da... Opa! Então, pessoal, olha aí. São algumas chaves mnemônicas para vocês memorizarem melhor aí na tabela periódica, tá certo? Então é isso aí, Júnior. O Hélio, no mínimo, tava com Tinder. Nessa velocidade. Você que tá com Tinder, deleta, porque ele vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar, é verdade. Meninos, é isso aí. Professor Marco Antônio Maleiro, muito obrigado pela Valeu, presença. gente, muito obrigado. Obrigado
Júnior Gel, pelo convite, Gabriela, toda a produção aí. A produção aqui é top de linha. E aí, pessoal, só para lembrar, né, agradecer ao Júnior Gel aí pelo apoio aí, Júnior Gel é um amigo aí, uma pessoa fantástica. E lembrando que na UFT, né, na Universidade Federal Tocantins, nós temos a nossa especialização em gestão estratégica da inovação, né? E a partir do ano que vem nós teremos uma turma, a segunda turma, uma turma EAD. Nós vamos abrir 400 vagas para todo o estado do Tocantins, né? Vamos produzir aí especialistas em inovação, olha que legal. E o Júnior Gel está apoiando a gente nessa causa aí, se não fosse ele. Então quero deixar registrado aí o agradecimento aí em nome da Universidade Federal do Tocantins, tá certo? Por estar nos auxiliando aí nessa pós aí, dando todo o apoio aí. E sem o Júnior Gel não seria possível, tá, gente? A execução, porque é um projeto que estava emperrado, viu, Júnior? 4 anos já aí, travado aí, e enfim, burocracia e tudo mais, e o Júnior Gel tá dando apoio aí, porque a universidade precisa mesmo do apoio, né? A ciência, a tecnologia, a inovação e toda essa docência, a academia aí, pessoal aí, a gente precisa sempre desse apoio político, tá certo, gente? Então deixando aí registrado aí nosso agradecimento. E lembrando que no início do ano agora, Júnior, nós vamos lançar um livro sobre substâncias químicas perigosas, uma produção tocantinense aí da UFT. Eu e o professor Everaldo não está aqui agora, mas ele deve assistir essa live. E agradecimento aí meu parceiro aí também de trabalho aí, de produção, professor Everaldo, que é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, tá? Professor Everaldo, muito obrigado aí pela parceria, deixar registrado aí. Então nós teremos esse livro, tá? Que é um livro que acho que vai ser legal, assim, vai complementar. Isso é um tema importante, né? Substância química perigosa. Às vezes ocorre derramamento aí de diesel nas rodovias e tudo mais, e eu acho que esse livro vai servir de apoio não só para esses casos mais técnicos, mas também para quem quiser consultar sobre esse tema. Eu acho que vai ser bem legal. Obrigado também ao meu sobrinho que está lá na Alemanha fazendo doutorado em engenharia química, tá certo? Na Universidade de Karlsruhe, nem sei falar o nome direito, é um trem difícil. Karlsruhe também ajudou a revisar o livro, viu? O cara é engenheiro químico e está fazendo doutorado lá na Alemanha. Obrigado, Flávio. Muito obrigado. É isso aí, galerinha. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, às 20h30, com aula ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Instagram e posteriormente jogando pelo YouTube. Valeu, gente. Tchau, obrigadão.